Glória a Deus. Bom dia. Paz do Senhor e Feliz Natal. Amém, irmãos. Eu estou muito feliz de poder, primeiro de ter culto nesse dia. Né? Acho que eu nunca, dia 25 de dezembro, eu nunca vi, pelo menos que eu me lembre, na minha história, caiu exatamente num domingo. Sempre caía em outros dias. Eu não me lembro de ir à igreja no dia 25. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui nessa data importante, dia 25 de dezembro. E também estou muito feliz de estar podendo falar hoje aqui, trazer uma palavra exatamente sobre isso que eu quero falar, irmãos. Quero falar sobre a vida de Jesus, eu quero falar sobre o nascimento de Jesus, eu quero falar o que isso representa para nós, quero falar o que isso representa para a humanidade, o poder que isso o poder que isso tem na vida do homem, na vida de uma pessoa, o poder que isso pode produzir, a salvação que isso pode produzir. Eu quero falar exatamente sobre isso. Eu acho que é isso que nós precisamos falar. A gente tem uma data, irmãos, por mais que essa data ela tenha sido estabelecida por outras pessoas, né, que não eram de fato discípulos de Jesus. Essa data, 25 de dezembro, por mais que essa data não seja o nascimento exato de Jesus, que ninguém sabe quando foi exatamente o dia que Jesus nasceu, né, a gente não sabe, mas foi estabelecido, a gente crê, né, que Deus está no controle, então Ele estabeleceu uma data. Então essa data, de fato, nós precisamos falar sim do Natal, nós precisamos sim aproveitar a oportunidade para falar do nascimento de Jesus, porque é uma data que nós temos para proclamar isso para o mundo. Então nós temos sim que celebrar essa data, independente se ela é pagã ou se não é pagã. Outro dia eu falei, estava no YouTube, no Instagram, eu ouvi o Paulo Borges falando assim, Paulo Borges é um pastor que eu gosto, árvore de Natal. Ele falou assim, irmão, mas realmente tudo o que vem desse mundo provém do maligno, mas cabe a nós ressignificar, cabe a nós pegar e apontar isso para Jesus. Então a gente precisa aproveitar esse momento. A gente vai aproveitar essa data para que a gente possa proclamar o nascimento, e não só o nascimento, proclamar a vida, proclamar a obra, proclamar o que Ele fez pela humanidade, por mim e por você. Amém? Então eu estou muito feliz de estar podendo falar sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. Abra por gentileza a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, versículo 26. Vamos lá. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Obrigado. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Naquela época, irmãos, a relação sexual era a consumação de um casamento. Então ela não tinha ainda se relacionado com nenhum homem. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí, o Espírito Santo desceu antes de Atos 2, hein? Pelo menos sobre uma mulher. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém?
Abra, por gentileza, em Lucas, capítulo 2, verso de 1 ao 20. Próximo capítulo. O nascimento de Jesus. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este foi o primeiro recenseamento, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, e enfaixou, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde os pastores estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas. Boas novas aqui é a palavra evangelho, de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, um exército de anjos, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Versículo 15. E ausentando-se deles, o anjo voltou para o céu. E diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada numa manjedoura. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra, Senhor, ela nos mostra quem o Senhor é. Muito obrigado porque a Tua palavra, Senhor, tira, Senhor, o véu do nosso coração. Obrigado porque a Tua palavra, ela é viva, Senhor, e eficaz, Deus, e ela penetra mais fundo, Senhor, corta mais do que uma espada afiada. Obrigado porque isso é o que a Tua palavra diz, Senhor, que ela entra no nosso coração e ela, Deus, discerne os nossos pensamentos. Ela, Senhor, a Tua palavra é viva. Obrigado também, Senhor, porque a Tua palavra, conforme ela mesmo diz, Senhor, ela não volta para o Senhor vazia. Quando o Senhor libera uma palavra sobre nós, ela se cumpre, Senhor. Essa palavra não volta vazia, Deus, e nós lemos aqui a revelação da Tua palavra, a revelação de quem Cristo é, Deus, e cremos que se estamos aqui reunidos, foi porque o Senhor determinou, foi porque é da Tua vontade, que o Senhor, Pai, trouxe cada um, Deus, o Senhor, Deus, tem aqui no nosso meio, Deus, atraído a cada um pela Tua palavra. O Senhor tem nos chamado a cada um pela Tua palavra. Nós temos sentido, Senhor, no nosso coração, não apenas, Senhor, um chamado para uma religião, mas nós temos, Senhor, nos sentido atraídos, conforme a Tua palavra diz, com cordas de amor, com laços de amor. O Senhor tem nos atraído a Ti, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. E que hoje, Senhor,
nós possamos sair daqui, Senhor, Deus, avivados, Senhor. Nós possamos sair daqui consolados, Senhor. Nós possamos sair daqui, Deus, exortados, Senhor, incentivados, motivados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Nós abrimos o nosso coração nesse momento para receber a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nascimento de Jesus, irmão, o Natal, é um momento mundial. E é um momento que desperta em nós e em toda a humanidade sentimentos muito bons, irmãos. É um momento que todo mundo reflete, é um momento que todo mundo gosta de estar em família, é um momento que as pessoas estão entre os amigos, é um momento que muitas pessoas passam sozinhas, infelizmente, mas muitas pessoas se unem aos seus amigos, é um momento em que as pessoas param para refletir, param para considerar as suas ações durante o ano. É um momento que as pessoas trocam presentes. É um momento que a pessoa tira um pouco do seu tempo para presentear outras pessoas. E isso tudo, irmãos, são sentimentos sinceros. São atitudes que, sim, nós devemos também refletir no Natal. São sentimentos familiares, né? São sentimentos de afeto. São sentimentos que são importantes para nós aqui. Isso sim é muito importante e deve sim, irmãos, a gente refletir, e deve sim a gente falar, e deve sim a gente exercitar, com certeza, é importante. Porém, a gente sabe pela palavra de Deus, que Deus ele tem uma visão muito mais ampla do que a nossa. Né? A palavra de Deus lá em Isaías fala assim, cara, Deus fala assim para o profeta, os meus caminhos são muito maiores dos seus caminhos. Os meus pensamentos são muito maiores e elevados do que os seus pensamentos. Assim como o céu é distante da terra, olha isso, irmão. O primeiro céu que a gente conhece, né, a galáxia e o espaço, assim, a distância é absurda. Não tem como a gente medir. Acredito que até tenha como, mas a distância é absurda. Deus fala, assim como o céu é distante da terra, assim os meus pensamentos são muito maiores do que os seus pensamentos. Então Deus, Ele tem algo para nos comunicar nessa data e com a vida de Cristo, que vai muito mais além do que esses sentimentos, que vai muito mais além do que a gente pensar dessa forma, porque nesse momento, irmãos, a gente espera muitas vezes o Natal para exercer misericórdia com o outro, né? A gente espera uma data específica para comprar um presente para um outro, para pedir perdão. Porém, o que Deus tem para nós, na revelação de Jesus Cristo, é algo que está muito maior, é algo que vai muito mais além. E nós precisamos, irmãos, abrir, pedir a Deus, para que Ele abra a nossa visão, para que Ele nos dê a visão dEle. Porque às vezes a gente está olhando, irmão, para a nossa vida e para tudo em volta assim, para baixo. A gente está olhando só o que afeta ali o nosso meio, enquanto Deus vê através da gente. Enquanto Deus vê o que Ele vai fazer através de nós para impactar outros. O Rogério estava falando ali da questão da obra de Deus, né? Que ela vai além de nós. E aí eu me lembrei, é verdade. Às vezes a gente olha a vida de Deus em nós com um âmbito muito limitado. No máximo quem está próximo a nós. No máximo aquelas pessoas. E quando Deus olha para mim, Ele vê além de mim. Ele vê que eu sou um canal por onde a bênção dEle vai alcançar muito mais pessoas. E a gente precisa pedir a Deus. Porque às vezes a gente se perde nessas coisas e ficamos desmotivados, angustiados, deprimidos. Por quê? Porque a gente está olhando para baixo. E Deus está mostrando para nós na sua palavra que o pensamento e o propósito dEle é muito maior. Então esse é um clamor que nós precisamos ser, Senhor. Paulo, quando ele orou pelos seus liderados lá das igrejas, o que Paulo pediu? Eu gosto de olhar essas coisas. Paulo pediu assim, eu peço para que os olhos do seu entendimento sejam abertos. Eu peço para que ele fala, o seu homem interior seja despertado para o que Deus tem. Porque quando uma pessoa é despertada para o que Deus tem, começa a olhar a obra de Deus com os olhos de Deus, a gente não se fica mais tão preso a essas coisas. A gente fica até triste, mas não fica destruído, como diz a palavra, né?
a gente até passa por tribulação, mas aquilo dá uma força para a gente muito maior. Então, o Natal, o nascimento de Jesus, nós precisamos comunicar isso. Nós precisamos mostrar que é muito maior do que simplesmente uma data, muito maior do que simplesmente trocar presente, muito maior do que simplesmente pedir perdão numa data específica. Lá em Isaías 9,6, que nós cantamos, agora vamos falar um pouquinho desse bebê. Desse bebê. Abre por gentileza em Isaías 9,6 a sua Bíblia, irmãos. Olha como Deus faz as coisas, irmãos, que maravilha. Isaías 9,6, nós cantamos aqui. Todos tinham uma expectativa, todos aguardavam um libertador em Israel. Todos tinham uma ideia do que seria o libertador. E quando Jesus nasce, ele quebra todas essas expectativas. Quando Jesus nasce, a forma como Jesus nasce, a forma como Deus se manifesta, quebra toda a expectativa que a gente tem de ideia humana. Jesus decepcionou todo mundo, até os seus discípulos. Ele frustrou todo mundo. Por quê? Por causa disso, porque Deus ele vem de forma imprevisível. Isaías 9,6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Meu irmão, antes de nós termos um rei, foi nos dado um filho, uma criança. Hebreus fala que, o livro de Hebreus fala que, em Moisés, Deus se manifestou num monte pegando fogo. Deus se manifestou para o homem num monte em chamas. Que os homens, se eu tivesse lá, eu também não ia querer subir, irmão. Tu acha que eu ia querer subir aquele monte pegando fogo? Eu não ia querer, mas ele fala assim, mas nos últimos tempos, Deus nos revelou o quê? Um filho. Deus nos revelou um filho. Então isso mostra que a expectativa que muitas vezes nós colocamos, como é que Deus se manifesta? Um filho eu dei a vocês. Ele fala aqui, um filho se nos deu. Antes dele revelar, antes de nós termos um rei, antes de nós termos um Senhor, antes de nós termos um Salvador, Deus nos deu um filho. Deus nos deu o seu filho. João 3,16 fala, porque Deus amou tanto o mundo, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um menino, irmão, um menino nos nasceu, uma criança correndo, irmão. Deus estava mostrando para o seu povo, você vai ver uma criança correndo no meio de vocês, e aquela criança ali, ela é o rei que vai governar vocês, o Deus que eu vou enviar o meu filho, você vai conhecer ele desde a infância, você vai saber quem ele é, ele vai ser um no meio do teu povo. Deus não escolheu se revelar, porque ele poderia muito bem se revelar de forma estrondosa no céu. Ele poderia muito bem se revelar com uma carruagem de fogo. Não. Ele resolveu se manifestar ao mundo de uma forma humilde, como uma criança. O Deus soberano, o Deus criador de toda a terra, o Deus que formou tudo, se fez uma criança e se deixou ninar pela mão de uma mulher. Deus era um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Porém, o governo, irmão, o governo fala de domínio, governo fala de soberania. A gente fala que o Estado, a soberania do Brasil, essa palavra aqui de autossuficiência, ser autossuficiente, ou seja, aquela criança carregava um governo nos ombros. Aquele filho não era mais com uma criança, mais uma criança nascendo, não. Ele tinha um governo sobre os seus ombros. Ele tinha soberania, ele tinha domínio. E principalmente, olha o que está escrito logo depois, e o seu nome será. O seu nome será. A gente, se você refletir, pensar, a gente às vezes fica muito preocupado com o nosso nome, não é verdade? Quando a gente deixa de pagar contas, o nosso quê fica sujo? O nosso nome. Porque o nome é a nossa reputação, é a nossa fama. Quando a gente tem um bom nome,
a gente tem crédito no mercado. Quando a gente tem um bom nome, quando a gente é fiel ao que a gente fala, quando a gente faz negócios de forma honesta, quando a gente tem palavra, a gente tem crédito com as pessoas. Então o nosso nome, irmão, terrenamente falando, é muito importante. Porque ele fala da nossa fama, ele fala da nossa reputação no bom sentido, de credibilidade. Porém, como tudo que Deus faz, irmãos, mais uma vez, o nome é uma designação do que Deus tem para nós. O seu nome será. Aquele menino carregava na sua identidade uma designação de Deus. E designação, irmão, é uma ideia de realizar um propósito. Então, o que a Bíblia está falando é que o nome dele, ou seja, ele carregava em si o desígnio de Deus. Ele carregava em si uma ideia de que Deus tinha uma intenção de propósito e vontade. A gente tem falado aqui, irmãos, muito sobre propósito. A gente tem falado muito aqui sobre nós vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Por quê? Nós temos o nome de Cristo agora. Nós temos sobre nós um nome. Nós carregamos o nome de Cristo sobre nós. Nós temos a responsabilidade de levar o nome de Cristo por onde nós passamos. Então, o desígnio que Deus tinha em Cristo, agora está sobre mim e sobre você, irmãos. Um propósito de Deus, uma vontade de Deus de realizar algo. Nós agora não somos simplesmente pessoas que vivem para trabalhar, simplesmente para construir algo terreno. Sim, faz parte, mas nós temos uma designação divina sobre nós por causa de Jesus. Começou com Ele, e quando Ele subiu, Ele deixou o nome dEle para nós. Então hoje, cada um de nós aqui tem Cristo no nome, carrega o nome de Cristo, carrega esse desígnio de Deus, irmão. Então, o nome dEle será maravilhoso, conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Olha isso, meu irmão. O grande problema para o mundo, para a humanidade e muitas vezes para nós é crer de verdade que Jesus é Deus, irmão. Antigamente eu pensava que o problema estava fora, né? Mas Deus começou a me mostrar que na verdade era eu que não cria que Jesus era Deus de verdade. Era eu que não cria que aquele homem ali, ele era o que formou tudo. Então ele está falando que a identidade carregava Deus forte. Jesus falou: eu e o Pai somos um. Jesus falou assim: Senhor, Pai, agora glorifica-me com aquela glória que nós tivemos antes da fundação do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Ou Jesus era, vou falar isso, não é falta de temor, tá? É pensando. Lendo as palavras de Jesus, ou ele era neurótico, tá? Ou ele era neurótico e devia, assim, ser preso no manicômio, porque o que ele falou, irmãos, as coisas que ele falou, se eu ouço alguém falar aqui, eu ia falar: opa, prende esse cara, porque ele é maluco. Ou ele de fato é quem ele disse que era. Glorifica-me com a glória que antes do mundo ser criado eu tinha contigo. O nome de Jesus, ele era o quê? Deus forte. E é isso que nós precisamos proclamar, irmãos. A gente às vezes fica querendo falar de Jesus, e o que mais importa é a gente mostrar, pedindo graça a Deus, é mostrar que Jesus é Deus para as pessoas. É que o Espírito Santo nos ajude, que aonde nós passemos, a gente fala, cara, simplesmente falar de Jesus e viver como Jesus, né? Não só falar, mas viver Jesus, de modo que as pessoas tenham seus olhos abertos e creiam que Jesus é o Filho de Deus. Porque era isso que ele queria, meu irmão. Jesus é respeitado no mundo inteiro. Jesus é respeitado em todas as religiões. Olha isso. Jesus é respeitado, irmão. Em todas as religiões, Jesus tem um posto. Você sabia disso? Que todas as religiões, Jesus tem um posto elevado. Mas ninguém crê que ele é o Filho de Deus. Ninguém crê que ele é quem disse que ele era. E era exatamente isso que ele quer que nós creiamos. É exatamente isso que ele quer,
que ele era o Filho de Deus que veio, que desceu. E é exatamente isso que é o mais difícil para as pessoas acreditarem e crerem. Então, se eu e você conseguirmos, pela graça de Deus, comunicar de alguma forma para aqueles que nos cercam que Jesus é o Filho de Deus, vai começar uma mudança na vida daquela pessoa. Se eu e você conseguirmos de alguma forma comunicar com a nossa vida, com o nosso olhar, com as nossas atitudes, né, que Jesus é o Filho de Deus, e que aquela pessoa, se ela crê nele, ele tem a vida eterna, meu irmão, uma semente foi plantada no coração daquelas pessoas. Porque Jesus falou isso, cara, vocês adoram os milagres que eu faço, só que vocês não creem quem eu sou. Então o que adianta? O que adianta, irmãos, eu crer que Jesus faz milagres se eu não creio que Ele é o Filho de Deus? Isso é o que importa. Então, Ele é o quê? Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Ele é o quê? O príncipe da paz. Ele, nesse menino, carregava sobre si um desígnio e um propósito, para que se aumente o seu governo e venha o quê? Paz sem fim. Um menino nos nasceu. Atos 4,12 diz o seguinte, ainda sobre o nome de Jesus. Atos 4,12 diz o seguinte, apóstolo Pedro falando, e não há salvação em nenhum outro, creio que é o apóstolo Pedro aqui, ontem eu vi, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, mais uma vez, nome, dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. Então aquele menino que cresceu, que viveu, carregava um nome, que tem um nome acima de todos os nomes, carregava, ninguém embaixo da terra, nem no céu, nenhum nome foi dado, que importa que eu e você sejamos salvos. Filipenses 2,10 diz o seguinte, vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. 2,5. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora, versículo 9. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, de uma forma ou de outra, todos vão se dobrar diante do nome de Jesus. De uma forma ou de outra, todos terão que reconhecer que Ele é o Senhor. Por isso, nós estamos aqui, para que nós dobremos o nosso joelho, espontaneamente, envolvidos pela sua graça e pelo seu amor. Porque diante do nome de Jesus, que Ele conquistou por causa da sua obra, que Ele conquistou por causa da sua humilhação, pelo fato de se esvaziar, pelo fato de ser obediente e obediente até a morte da cruz, o nome de Jesus foi elevado. Um autor que eu gosto muito diz o seguinte, que Deus só conseguiu fazer toda a obra na vida de Jesus, porque Jesus se humilhou completamente. Porque Jesus se esvaziou completamente de quem Ele era. E por isso Ele recebeu um nome que é capaz de salvar todo aquele que nele crê. Esse é o bebê no qual nós estamos falando hoje. Esse é o bebê que nasceu de forma simples e humilde, irmãos. De uma cidade desprezada, Nazaré é uma cidade desprezada, que nasceu numa região desprezada, Galileia,
A Galileia para os judeus, judeu que era judeu de verdade não gostava da Galileia porque era uma região misturada, onde um monte de outros povos se misturaram e eles eram povos que eram raça pura. Eles não queriam mistura. E aí Deus manda o seu filho nascer aonde? Exatamente no lugar que todos desprezavam. A Galileia dos gentios. Tanto que um fariseu da época falou assim, o quê? Na Galileia? Pode vir alguma... Fariseu não, Filipe, né? Pode vir alguma coisa vindo da Galileia? Ou seja, Deus veio de forma, irmão, que deixou todo mundo de boca aberta. Esse bebê no qual Ele enviou para nós. Grande e filho do Altíssimo, diz Lucas 1,32 que nós lemos. Quando o anjo se apresenta para Maria, o seu filho será grande, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Lucas 1,35, o anjo também fala para Maria, ele é o Filho de Deus. Ele disse também para os pastores, em Lucas 2,11, que nós lemos, Salvador. O nome Salvador só aparece em mais um versículo do Novo Testamento, que é João 4,4. Esse nome Salvador só foi falado 2 vezes. Salvador como pessoa de Jesus, não a palavra salvação. Cristo, ou seja, o ungido, o Senhor, Lucas 2,11, quando o anjo aparece aos pastores. Porém, irmãos, o bebê cresceu. O bebê cresceu, irmão. A gente, o Natal, foca muito na criancinha, indefesa, noite feliz. Ó Senhor, Deus de amor. Pobrezinho nasceu em Belém. Verdade, irmão. Está tudo certo. Eis na Lapa Jesus. Porém, o bebê cresceu, irmão. Porém, o bebê cresceu. E cresceu, como diz a palavra, em graça. Cresceu todos os dias ali, e Deus era com ele, fortalecendo ele. O bebê cresceu. E ainda quando criança, deixava os fariseus e os estudiosos de queixo caído, irmão. Tanta sabedoria tinha na vida daquela criança. Tanta vida de Deus tinha na vida daquela criança. E o bebê cresceu e começou o quê? A falar. Começou o quê? A se expressar. Então Deus cresceu e começou a se expressar. Começou a mostrar, como foi falado aqui. Começou a expressar quem era Deus, começou a mostrar com as suas vidas, com as suas palavras e com as suas atitudes o Pai. O Rogério estava falando mais cedo, né? As religiões podem levar a Deus, mas só Jesus pode nos mostrar o Pai. E foi exatamente o que Jesus fez. Foi exatamente o que Ele fez. Ele não revelou a gente uma divindade. Ele revelou o quê? O Pai. E Ele falou, ó, eu sou o caminho... Não... Como é que, nossa, estava aqui na minha mente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele fala, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Se vem é porque ele está com o Pai. A não ser por mim. O bebê cresceu. O bebê cresceu. E Deus ordena que nós precisamos ouvir. Você sabia disso, irmão? Que tem uma ordem sobre mim e sobre você? Você precisa ouvir Jesus. Eu preciso ouvir Jesus. Existe uma ordem dada, você precisa ouvir Jesus. Você precisa ouvir o que Ele fala. Você precisa abrir os seus olhos. Eu preciso abrir os meus ouvidos. Em Lucas 35, relata rapidamente quando Jesus é glorificado diante dos olhos de Pedro. Né? Jesus separa Pedro, João, acho que Tiago também, vai para o monte com eles. E ali Jesus é transformado num ser celestial, a glória vem sobre ele. Em determinado momento aparece lá Moisés, tal, e aí, Moisés, Elias, e aí Pedro fica encantado. Caramba, Moisés, Elias, Jesus. E aí, em determinado momento, Deus fala assim, Deus acaba com tudo. E Deus fala assim, ó, esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Outras traduções diz, esse é o meu eleito. É ele que eu escolhi. Aí Deus termina assim, ó, a ele ouvi. A ele ouvi. E existe uma ordem, irmãos, para nós. Ouça o que ele diz. A palavra ouvir significa prestar atenção, considerar. A palavra ouvir não é como às vezes muitas vezes eu ouço. A pessoa está falando comigo aqui, está falando e eu estou olhando para ela, mas minha cabeça está lá em outro lugar. Está lá no problema que eu estou precisando resolver.
A minha cabeça está longe. E aí a pessoa está falando comigo, eu estou assim só com uma árvore na frente dela. Isso não é ouvir, irmão. Isso não é ouvir. A ele ouvir. A palavra ouvir significa dar ouvidos a um ensino. A palavra ouvir significa dar a sua atenção como se fosse a um professor. Foi isso que Deus estava querendo dizer. Eu enviei o meu filho para ensinar. Ouça. Ouça. E sobre as palavras de Jesus, Jesus diz o seguinte em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão. Tudo vai passar. Céu, terra, tudo que é físico vai acabar, vai passar. Jesus fala assim, mas as minhas palavras não passarão. A minha palavra é eterna. Aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, aquilo que a minha palavra carrega, a vida de Deus é eterna. Vamos ouvir o que Jesus fala, irmão. O bebê cresceu. Não se prenda só ao Natal. Não se prenda só ao Natal. Fique o ano inteiro com Jesus, irmão. Fique o ano inteiro com Jesus. Passe janeiro com Jesus, irmão. Passe dia 26, amanhã, com Jesus. Passe dia 27 com Jesus, irmão. Passe a sua vida ouvindo e deixando ser transformado pelos ensinamentos do Mestre. Você vai ver como aquilo que você... Às vezes a gente acha, irmão, que a gente sabe o que é bom para a gente. Às vezes a gente tem uma ideia na nossa cabeça, uma falsa ideia de felicidade, que a gente acha que se acontecer aquilo que está na nossa cabeça, a gente vai ser feliz. Quando Jesus olha para nós e fala, meu filho, o que eu tenho para você é muito melhor. A ideia que eu tenho, o plano que eu tenho para você é muito melhor daquilo que você acha que é melhor para você. E como é que eu entro nesse lugar? Ouvindo o que Jesus fala, irmão. Não vai adiantar, você pode vir aqui domingo a domingo, ouvir aqui as nossas pregações. Você pode ir à igreja a semana toda e se alimentar daquilo que está sendo falado lá. Porém, irmão, se você não buscar uma experiência com Ele, no seu quarto fechado, e não só quarto físico. Quando Jesus falou, fecha a sua porta do seu quarto e ora ao seu Pai, era uma coisa física, sim, era uma coisa material, sim, como exclusividade de tempo. Jesus estava falando, quando você orar, fecha a porta do seu quarto, se desliga de tudo, tira um tempo para o seu Pai, fisicamente, sim, fisicamente. Jesus estava falando isso porque os fariseus gostavam de orar nas praças, gostavam de orar na igreja. Jesus falou, não, esquece esse negócio, fecha a porta do seu quarto e ora a quem? A seu Pai. Não ore a sua divindade, não ore ao seu Senhor, ore ao seu Pai. Porém, eu já falei isso aqui, quando eu vejo Deus, quando essa visão de Deus como Pai é restaurada na minha vida, eu vou me submeter ao Senhor. Quando eu tenho essa visão de Deus restaurada na minha vida, serei um súdito de um rei que Ele é. Agora, muitas vezes nós nos revoltamos contra Deus porque só vemos Ele como Senhor, como se Ele fosse um patrão do nosso trabalho. E quando algo não sai do nosso jeito, a gente fala, Deus foi injusto comigo. Realmente você acha que Deus pode ser injusto com a gente, irmão? Deus está errado? Por quê? O que aconteceu então? Foi a minha visão, eu me perdi do Pai. Porque quando eu tenho essa visão de paternidade restaurada na minha vida, pode até dar errado, mas eu sei, que nem Jesus falou assim para os seus discípulos, eu sei que todos vocês vão me abandonar, eu vou sofrer abandono, eu vou sofrer rejeição, eu vou sofrer no meu corpo, eu vou ser flagelado, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas, Jesus falou, o Pai não me abandona. O Pai não me abandona. Então, irmãos, feche a porta do seu quarto e ore ao seu Pai. Ore ao seu Pai. Porém, esse quarto, irmãos, Jesus estava falando de uma restauração interior, irmãos. De uma restauração de quarto como coração. A gente já vem falando que a Bíblia toda, Deus pede o quê? O que Deus pede de mim e de você, irmão? Será que é realmente o seu dízimo? Será que é realmente o seu domingo? Será que é realmente um sacrifício seu religioso? Não. A gente vê por toda a Bíblia, Deus falando, cara, eu quero o coração de vocês. Provérbios, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu interior, dá-me as tuas fontes de vida.
Provérbios fala de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da sua vida. Dá o teu coração, dá as tuas motivações, dá os teus desejos mais profundos. É isso que ele quer. Então, quando Deus falou assim, ó, fecha a porta do seu quarto e ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto vai te ver e vai te recompensar. É buscar dentro do nosso coração, não apenas uma atitude externa, não apenas uma prática. A prática pode até começar de forma externa, irmão. A nossa resposta para Deus pode até começar de forma externa, mas ela deve sair da mente e descer para o coração. Deve sair da mente e descer para o coração. Ah, Saulo, como eu faço isso? Isso é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. A caminhada com Deus não é uma escada rolante, irmão. A minha função é só não sair da escada, irmão. Eu ouvi isso de um homem e falei, é verdade, cara, eu estou achando que a vida com Deus que nem a escadaria da Penha, que eu tenho que subir de joelho. Não, irmão. É Deus que carrega a gente, irmão. É Deus que leva a gente, irmão. Qual é a minha função? Qual é a sua função? Jesus falou, permaneçam em mim. Permaneçam em mim, as minhas palavras permanecerão em você. Paulo, mas eu saí, eu pequei. Meu irmão, confessa, levanta e continua, permanece nele. Permanece nele. Não deixa que o seu pecado, não deixa que ao pecar você se sinta indigno diante dele. Porque se você peca e depois não ora porque está se sentindo indigno, significa que eu estou confiando na minha santidade. Significa que eu estou diante de Deus confiando naquilo que eu faço e não naquilo que Ele fez por mim. Então, se eu peco, a atitude certa é eu me entregar ainda mais. Então, quando eu peco, é eu que, Senhor, pequei, pelo amor de Deus, e me abraçar mais ao Senhor, e não me afastar do Senhor. Então, essa é permanecer em Deus. Se quando você peca e eu peco, me dá aquele sentimento, pô, não vou orar mais não, cara, não sou digno mais. Repense, você está confiando na sua oração, você está confiando na tua santidade, naquilo que você faz. Não, agarre-se ao Senhor, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Vamos ouvir o que ele disse. Mateus 18, 11. Jesus falou, o Filho do Homem veio salvar o que se perdeu. O Filho do Homem veio salvar o que se perdeu. Lucas 9, 56. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Irmão, só nós como humanidade nos perdemos de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de salvação. Efésios 2:1 diz o seguinte, sobre a obra de Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Infelizmente, nós vemos que é pregado, um evangelho diferente do que realmente ele é. Nós vemos um evangelho que é pregado de muitos púlpitos e muitas vezes a gente tem que vigiar para não pregar esse evangelho como se Jesus viesse melhorar a nossa vida. Como se Jesus viesse para potencializar as nossas qualidades. Como se Jesus viesse para acrescentar a nossa vida. Só que não, irmão. Não. A verdade é que nós, sem Jesus, estamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós estamos mortos, sem vida e cheirando mal. Estava revendo aqui um escrito que eu fiz outro dia, até preguei, de Apocalipse lá dizendo, eis que estou à porta e bato. Olha como é que Deus é bom, irmão. Olha como é que o amor de Deus, não dá para a gente conceber isso numa ideia humana. Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. E serei um com ele, ou seja, a comunhão vai ser restaurada.
Aí eu falei assim, você já viu um Deus batendo a porta? Realmente é muito difícil a gente enxergar isso. Uma divindade batendo a porta de uma casa para pedir para entrar, sendo que ele é o dono daquilo ali. Ele é o dono. E para piorar a situação no bom sentido, Deus disse isso para uma igreja que não estava nem aí para Deus, irmão. Quando Jesus disse essa palavra, ele não disse essa palavra, vamos dizer assim, para um homem santo que ama o Senhor, que busca fazer a vontade do Senhor, que às vezes erra, mas levanta e continua. Sabe quando a gente tem essa motivação de coração, Senhor, eu quero te agradar? Não, irmão, para esse Jesus não está fora não, para esse Jesus está dentro. Para esse Jesus está dentro, Jesus não está fora não. Qual era a condição que Jesus falou? Olha como é que Deus é bom, irmão. Em Apocalipse, Deus falou isso para uma igreja rica, uma igreja cheia de grana, cheia de gente rica, porém, que não precisava de Jesus, que desprezava Jesus. Você imagina isso? Uma fachada de uma igreja linda, Jesus Cristo está aqui, sei lá, né? Aí você entra aquele louvorzão cantando sobre Jesus, cantando Jesus, ou seja, toda uma aparência de Deus, só que lá no interior eles estão desprezando a Deus. No interior eles estão assim, eu não preciso de Jesus não, eu sou rico, eu sou abastado, eu tenho tudo que eu preciso. Aí Deus que conhece os corações, Deus que conhece o profundo dos corações, Deus que sonda as intenções, Deus falou para essa igreja assim, vocês se acham ricos, vocês se acham bons, só que vocês são cegos, pobres e nus. Vocês estão perdidos. E aí o que ele faz? Agora vocês vão aí, queimar no mármore. Não, Jesus fala assim, só que eu estou à porta de vocês, eu estou batendo. Eu estou do lado de fora, batendo para entrar dentro do coração de vocês. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, que Deus é esse, cara? Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse, cara? Um Deus que a nossa situação antes de conhecer Jesus, a Bíblia fala que era uma situação de ofensa a Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E tem muita gente achando que é amigo, que faz o que é certo. Porém a Bíblia fala, vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos. Olha como é que a Bíblia revela um Deus gracioso, irmão. Então o nascimento de Jesus é um anúncio. O nascimento de Jesus é um anúncio de que Deus desceu, irmão, para resgatar o que havia se perdido. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Ele não vos deu vida quando vocês começaram a ir para a igreja. Ele não vos deu vida quando você começou a ler a Bíblia. Não, quando vocês estavam mortos nos pecados, Ele vos deu vida. Então olha a obra salvadora de Jesus. Deus vai em busca do pecador, Deus se envolve na lama, Deus se fez pecado, irmão. Ele se fez pecado, assumiu o nosso pecado e pagou o nosso pecado em nosso lugar. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Olha isso, irmão. Segundo o principado da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse mundo, esse sistema e suas religiões, e até mesmo o cristianismo aí como mais uma religião, que muitas vezes nós fazemos do cristianismo mais uma religião. Quantas igrejas abrem suas portas, mas estão longe do evangelho de Jesus, irmão. É mais uma religião. É mais um lugar que a pessoa vai lá para se formar num clube, para se juntar, mas está longe do evangelho. Não. Esse sistema, esse mundo, a forma de pensar, o coração, eles estão mortos em nossos delitos, mas Ele nos deu vida. Mas Deus, versículo 4, olha isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, olha isso. E, ele fala de novo, para enfatizar, irmão, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha o nome aí, Cristo. Pela graça vocês são salvos. Por causa da graça de Deus, Deus desceu, vocês são salvos.
E ele continua, né? E nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 fala, não precisa abrir, 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que não tinha pecado, Jesus, aquele que não errou em nada, Deus o fez pecado em nosso lugar. É porque é o início. Bota aí então, porque eu tinha esquecido desse nova criatura aí. Ainda bem que você me lembrou, que eu esqueci de colocar. 2 Coríntios, olha ó. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é uma criatura melhorada, irmão. Jesus não é coach que veio para melhorar as tuas habilidades, para você dar o seu melhor. Não, irmão. Quem está em Cristo não é alguém que foi melhorado. Que é alguém que foi aperfeiçoado. Não, é nova criatura. Nasceu de novo. Oi? É transformação. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, vai. Mas todas as coisas provêm de Deus, olha isso, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Passa por gentileza. Olha isso. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, vai, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus, vai. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feita justiça de Deus. Irmão, sabe o que é justiça de Deus? Sabe o que é justiça de Deus? É reconciliação e perdão. Isso é justiça de Deus. Justiça de Deus é alguém pagar pelo meu pecado. Isso é justiça de Deus, irmão. Em Cristo fomos feitos justiça de Deus. Reconciliação, perdão. Essa é a obra daquele menino que nasceu numa manjedoura, que cresceu, que andou, que morreu e que ressuscitou. Esse é o Jesus que nós celebramos hoje. Esse é o Deus no qual nós entregamos as nossas vidas. E aí eu quero terminar. Nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta para esse Deus, irmão. Nós precisamos, diante de tanta graça, né? Paulo ainda fala, olha, irmão, Deus fez, vou botar aqui nas minhas palavras, né? Deus fez tanto por nós, irmão. Paulo, vou botar aqui nas minhas palavras. Deus foi muito bom para com a gente. Deus foi muito bom. Deus para nós foi muito melhor do que ele foi para Davi. Se Davi sentasse aqui, cara, isso sempre vem na minha mente. Se eu estivesse numa mesa aqui com Davi e Abraão, que são homens que a gente olha e fala assim, meu Deus, né, que Moisés, Josué, eu tenho certeza que ele ia olhar para mim e falar, cara, você é muito mais agraciado do que eu, cara. Você tem muito mais força, você tem um poder disponível muito mais do que eu tive, cara. Tanta graça, tanto amor derramado em Jesus, uma porta se abriu, uma esperança de uma nova vida nasceu. Nós precisamos dar uma resposta. Não tem como a gente ouvir e esse amor penetrar em nós e nós continuarmos a mesma pessoa, irmão. Não tem como. Precisamos dar uma resposta. E Jesus fala isso lá, quero terminar com Lucas 15, 3, 7. Lucas 15, versículo de 3 a 7. Em que Jesus fala da parábola da ovelha que se perdeu. Meu Deus, Lucas 3. Lucas 15, não é isso que eu falei? Aqui, ó. Vou aqui. Então, Jesus lhe propôs esta parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a,
põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos, olha o que Jesus falou agora, irmão. Digo-vos assim: haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Calma aí, irmão. Haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende. A nossa resposta a Deus, a nossa resposta a Jesus, chama-se arrependimento. Chama-se arrependimento. Porém, o mundo tem uma ideia que arrependimento é remorso, que arrependimento é fraqueza, que arrependimento é falar assim: poxa vida, eu devia ter feito tanta coisa na minha vida. Aí o mundo fala assim: não, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Como se arrepender-se fosse uma coisa ruim. Só que Jesus falou assim, a primeira palavra, quando Jesus iniciou o seu ministério, de fato, ele tinha 30 anos. Ou seja, quando ele começou a falar de forma pública sobre o reino de Deus. E a primeira palavra que Jesus fala, não foi assim, vocês são amados de Deus, vocês são maravilhosos. Nós somos amados de Deus? Está na cara, irmão. Somos. Deus nos tem amor? Claro, Ele deu o seu próprio Filho. Mas quando Ele inicia o seu ministério, Ele fala: arrependam-se. E a palavra arrependimento, na sua origem, significa: parem de pensar e viver da mesma forma que vocês viveram até agora. Parem de viver a vida do mesmo jeito que vocês têm vivido até agora. Parem de pensar as mesmas coisas que você tem pensado até agora. Pare de falar as mesmas coisas que você tem falado até agora. Pare de ter os mesmos objetivos de vida que você está tendo até agora. Eu desci, porque ele fala assim: arrependam-se por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Ou eu gosto de uma outra versão que diz: porque o reino de Deus chegou. Olha isso, irmão. O reino de Deus tinha chegado à terra com a presença de Jesus. Então, quando Jesus anda, quando nós andamos no meio das pessoas, o reino de Deus chegou, irmão. Ou seja, não existe condição para aquela pessoa fazer o que é certo, para ser aceita no reino de Deus. Não, a única condição é, diante de tanta graça, diante de tanto amor, de Deus andando no meio do povo, você precisa se arrepender. Não tem como você viver no reino de Deus, não tem como você andar com Jesus, se você está ainda pensando, sentindo, falando, tendo os mesmos objetivos de antes. Não adianta. Então o arrependimento cristão é: Senhor, até aqui eu vivi, até aqui eu conduzi a minha vida julgando o que era certo e errado por mim, que é isso que Adão e Eva decidiram fazer. Agora eu vou julgar o que é certo e errado a partir de mim, não dependo mais de Deus. Eu agora vou julgar situações e vou ver o que é bom e o que é errado. Isso é o pecado. Então, quando alguém se arrepende, fala assim: é o seguinte, até aqui eu vivi a minha vida de um jeito, mas daqui em diante eu quero viver uma vida nova. Eu quero me entregar para Ti. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. E o que Jesus fala? A maior alegria no céu. Olha isso, irmão. Alegria no céu. Quando um pecador, irmão, umzinho pecador se arrepende, há uma alegria no céu. O Rogério estava falando, muitas vezes Deus ele não se importa de modo quantitativo. Deus não tem os nossos olhos. Por exemplo, se tem uma multidão é porque está dando certo. Se está tudo funcionando bem, tem muita gente, é porque está certo. Não. Deus, Ele quer pessoas transformadas. Deus quer pessoas compromissadas. Deus quer pessoas que vivem Jesus no seu dia a dia. Não só apenas pessoas que entraram para uma religião nova, se é que eu posso falar assim. Então, quando um pecador se arrepende de verdade, existe alegria no céu. Alegria, júbilo.
quando alguém recebe Cristo em sua vida, publicamente declara que é de Jesus. Ah não, Saulo, eu já aceitei Jesus. Como muita gente fala, né? Ah não, mas eu tenho Jesus. Só que Jesus falou o seguinte: aquele que me negar publicamente, ou seja, é uma decisão pública, irmão. Não basta apenas você falar que é de Jesus e eu falar que é de Jesus e nossa vida pública continuar como era antes. Aquele que me reconhecer publicamente, Jesus falou, quando o Filho do Homem vier com os seus anjos, eu vou reconhecer ele publicamente diante de Deus. Então, um arrependimento é uma atitude pública, é uma atitude de vida, é uma atitude que impacta a nossa vida publicamente diante das pessoas. Não tem como falar que é de Jesus e aquilo não, e as pessoas que estão à nossa volta não serem impactados por essa transformação. Mas aquele que me confessar publicamente, quando o Filho do Homem vier com seus anjos, eu também vou confessar ele publicamente diante do meu Pai. É publicamente. O bebê na manjedoura é o anúncio da salvação de Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Amém, Pai. Senhor, obrigado, Pai. De fato, Senhor, obrigado. Deus, pela Tua salvação. Deus, obrigado por ter enviado Seu Filho, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter descido, Senhor. Porque, Senhor, por nós mesmos nós não conseguimos, Senhor, nos salvar. Deus, porque nós mesmos, Senhor, não sabemos nem distinguir a mão direita da esquerda, Senhor. Como o Senhor mesmo disse, Pai, sem mim vocês não podem fazer nada, Senhor. Sem mim vocês não podem fazer nada, Senhor. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor desceu. Muito obrigado porque o Senhor decidiu esvaziar-se, Senhor, de si mesmo. Esvaziar-se da sua grandeza no céu. Deus, muito obrigado porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós temos um sumo sacerdote que é Cristo, que se compadece de nós. Porque viveu na pele, Senhor, aquilo que nós passamos. Porque o Senhor decidiu, Senhor, tabernacular, viver entre os homens. Porque o Senhor decidiu se fazer homem, Senhor. E como homem, Senhor, o Senhor foi humilhado. Como homem, o Senhor foi rejeitado. Como homem, o Senhor sofreu, Senhor. O Senhor padeceu, Senhor, por amor. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado porque o Senhor quis se identificar conosco, Senhor. Obrigado por essa natureza maravilhosa, pela sua identidade maravilhosa, Senhor. Um Deus humilde, Senhor, que se esvazia. Um Deus que se identifica com o mais pobre pecador, comigo, Senhor. Se identifica comigo, que pode bater no meu ombro e falar: eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo, porque eu senti. Muito obrigado, Senhor, porque aquele bebê, Senhor, carregava a salvação. Deus, a minha salvação, a nossa salvação. Obrigado pelo nascimento, Senhor. Obrigado pela sua salvação, pela sua vida, Senhor. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por ter se feito pecado em nosso lugar, Senhor. Obrigado porque, Senhor, na cruz éramos nós que merecíamos, Senhor, o castigo pelas nossas transgressões, Senhor. Mas o Senhor, Pai, se fez pecado em nosso lugar, Senhor. Isso não é motivo de tristeza, é motivo de festa para nós, Senhor. Porque o Senhor tomou o nosso lugar, mas a morte não conteve o Senhor, Pai. A morte não foi o fim, Senhor. O Senhor ressuscitou, Senhor. O Senhor venceu a morte, Senhor. O Senhor venceu a morte, Senhor. E o Senhor falou que é o Pai que prepararia morada para nós, Senhor. Obrigado porque a nossa esperança não se limita, Senhor, a essa terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Pai da eternidade, Senhor. O Senhor é o Pai da eternidade. Obrigado porque o Senhor semeou dentro de nós a eternidade, Senhor. E nós podemos agora, mesmo que numa terra sofrida, limitada, ter um gostinho do que vamos passar na eternidade contigo, Senhor.
Obrigado porque a esperança que nós temos é uma esperança viva, Senhor. Obrigado porque é uma esperança viva, Senhor. E não uma esperança, Senhor, que está com base, Deus, em coisas que essa terra, que fica nessa terra, Senhor. Obrigado porque os tesouros nos quais somos herdeiros não são consumidos pela ferrugem, Senhor. O tesouro pelo qual somos herdeiros não é consumido pela traça, porque o ladrão não pode roubar, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Pai da eternidade. Obrigado porque o Senhor está preparando o lugar para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que a Tua palavra diz, que essas pequenas tribulações que passamos aqui não se comparam com a glória que há de ser revelada quando o Senhor vier nos buscar, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra diz que nós seremos glorificados contigo, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor disse que aonde o Senhor estiver, o seu servo estará junto contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abra, Senhor, os nossos olhos, Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, não deixa, Senhor, que fiquemos, Senhor, com uma visão, Pai, limitada. Abre e desperta, Senhor, o nosso homem interior, Pai. Aviva o nosso homem interior, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, fortalece nessa manhã aqueles que estão cansados, desanimados, tristes, Senhor. Deus, que o poder do Evangelho, que o poder da Tua palavra, Senhor, renasça nos corações, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, Pai. E Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor.